Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Mais um episódio da carteira pública do projeto do 10 até o 100. Então siga aí no Instagram, @ThomasRoldão, ou no canal no YouTube, Você Transforma. E vamos juntos conversando um pouquinho mais sobre educação financeira com foco em investimentos. Eu sou o Thomas Roldão, criador do canal Você Transforma. Bem, falando um pouquinho aqui hoje, então, a ideia é a gente falar como foi o fechamento do mês de setembro, como foi a nossa carteira, o que nós fizemos, o que nós tivemos de rentabilidade, trazer um comparativo, enfim, todo esse foco aí educacional, ok? Então vamos começar falando aqui então da nossa carteira. Bem, aqui no mês de setembro a gente percebe, então aqui ó, início da carteira como um todo, do projeto dos 10 a 100 em julho de 2023, ou seja, aproximadamente 2 meses e meio, e aqui o fechamento considerando até final do mês de setembro. O último dia útil foi dia 29/9 de 2023. Então o resumo da carteira é: saldo bruto, alcançamos R$ 12.805. Valor aplicado, R$ 12.107,30. Resultado, R$ 697,71. Ou seja, pessoal, nossa carteira vem de uma forma muito bacana, com rentabilidade de 7,43%, em aproximadamente aí 2 meses e meio. Estamos considerando 3 meses, o mês de julho como um todo, mas no início da carteira foi 17 de julho, então fizemos lá o primeiro fechamento, o episódio 1 falando do mês de julho, o episódio 2 falando do mês de agosto, e agora estamos aqui no terceiro vídeo compartilhando a estratégia de investimento que estamos utilizando, como nós falamos lá no segundo vídeo, no primeiro, sobre o método FERA, como eu distribuo a minha carteira, e aqui agora a gente vai focar o que nós fizemos no mês de setembro. Bem, de uma forma bem simples, aqui a gente vê o mês de setembro, o fechamento aqui então até setembro, e olha só que interessante. Olha o nosso comparativo, a nossa carteira aqui, então, em 7,43%, a rentabilidade da carteira de julho até setembro. Em comparativo com o CDI, que é aquela outra linha ali roxa, a gente está falando de 2,64%. O CDI rendeu nesse mesmo período. Ou seja, a nossa carteira está aí 3, 4 vezes acima do CDI. O Ibovespa foi um mês negativo, então teve uma queda considerável, que é a linha laranja, no mês de setembro. Lembrando que lá em agosto também nós falamos, o mês de agosto foram 13 pregões consecutivos, foi a maior perda histórica consecutiva em quantidade de pregões na história da Bolsa brasileira. E agora em setembro também a gente percebe que houve uma queda considerável, que é a linha laranja. E trazendo um comparativo com a nossa carteira, então estamos falando de aproximadamente mais de 8 vezes, de forma aproximada, nossa carteira está rendendo em relação à Bolsa como um todo. E aí entra a questão do método que a gente está falando, Mesmo com a carteira, mesmo com a Bovespa em queda, a nossa carteira está muito superior, a gente está conseguindo ter ganhos consideráveis, positivos, bem positivos em relação a esses outros investimentos tradicionais. A inflação, só um comparativo ali, o IPCA, está em 0,58 nesses 3 meses. Então, nossa carteira, mais uma vez, também muito superior, 7,43%. E, por fim, a poupança. E aí, pessoal, esse vídeo tem toda a conexão com questão educacional. Então, considerando a educação financeira como um todo, nesse momento que é importante para você que ainda está com o seu dinheiro parado na poupança. Pense, repense, aprenda, estude, aprenda com o outro, busque ajuda, enfim, o importante é você buscar essa educação financeira para que você possa ter melhores condições da sua vida financeira e, obviamente, da sua vida como um todo, aí, falando da qualidade de vida, da sua qualidade de vida e da sua família, ok? Então, por aqui a gente vê claramente que a poupança, a gente fica perdendo dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa
para o seu banco, por exemplo, ok? Então a poupança ali fechou esse período, esses 3 meses, em 1,68 a rentabilidade da poupança. E novamente, comparando com a nossa carteira, a linha azul, a gente está falando de 7,43%. Aí aproximadamente aí 4 a 5 vezes a rentabilidade da nossa carteira, 4 a 5 vezes superior à da poupança. Ok? Então, essa é a essência do nosso bate-papo deste mês. E aí, falamos então muito da rentabilidade. Aqui novamente tem a rentabilidade comparada, né, da nossa carteira com a CDI, Ibovespa, IPCA, poupança. Nossa carteira ganhando muito, né, muito acima mesmo, nesse mesmo período, dos demais investimentos. E aí, falando no resumo dos 3 meses que estamos com a carteira pública, continuamos todos os meses positivos, nenhum mês negativo e todos os meses acima dos demais investimentos, muito acima, né? Nossa carteira vem com um retrospecto aí muito interessante, ok? Então, olha só que sacada, além da rentabilidade da nossa carteira no período de julho até setembro, também estamos colocando o nosso dinheiro para trabalhar. Ou seja, nesse mês de setembro eu não fiz nenhuma aquisição, eu não aportei nenhum novo investimento para uma questão didática aqui, educativa, ficar mais simples de visualizar. Eu deixei o dinheiro trabalhar para mim nesse momento. Ou seja, a gente teve a rentabilidade, né, voltando aqui a rentabilidade no mês até de setembro, e aí a gente percebe que, né, o nosso saldo trabalhou para a gente. Aqui o valor bruto que a gente tem, 12.800 em relação ao aplicado, ou seja, estamos ganhando quase R$700 aí no período de 3 meses, meramente pelo investimento, pelo tipo de investimento, pela estratégia que a gente está aqui utilizando. Além dessa rentabilidade da nossa carteira, dos ativos que estão lá adquiridos, também tem aqui os rendimentos proventos, né, ao longo do mês. Então, no mês de setembro, olha só, esse investimento aqui, que é um fundo de investimento da Suno, em setembro ele rendeu, cada unidade rendeu R$1. Como nós temos 26 unidades aqui na carteira, então eu recebi num determinado dia, no caso aqui 25 de setembro, recebi R$26 na minha conta bancária. Aqui, esse aqui é um ETF que a gente comprou, né, mostramos lá no vídeo anterior, lá nos meses, né, de julho, agosto, quando eu estava adquirindo. Esse aqui eu adquiri em julho, agora em setembro também deu rentabilidade. Então, em dólar, como esse aqui é um investimento estrangeiro, internacional, multiplicado pela quantidade que tem, 12 unidades, vezes, né, a correção aí em dólar, estamos falando aí de R$4,92 na cotação do dia aqui, que ocasionou R$11,81. Ou seja, aqui totalizando dividendos, proventos no mês de setembro, nós tivemos aqui na nossa carteira em torno de R$37,81. Além, como eu disse, da rentabilidade. Ok? Então é esse aí o ponto para a gente pensar. A gente vem conversando muito em educação financeira com foco em investimento. Para você que está em dúvida de como fazer, de como começar, tem aí todos os vídeos disponíveis aí da nossa carteira no YouTube, no canal Thomas Roldão Você Transforma. E aí o método que eu utilizo, a estratégia para estar chegando até aqui, a gente compartilhar cada mês a estratégia que a gente está fazendo, caminhando aí até os R$100.000 nos próximos meses. Ok? Não deixe de assistir, de compartilhar, inscrever, envie aí os vídeos, encaminhe aí os contatos aí do Instagram, do YouTube, para as pessoas que você deseja que possam compartilhar, buscar, aprender um pouquinho mais cada dia. Até porque, no fim das contas, você transforma. Abraço, pessoal!